Olá a todos, Shalom! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje vamos falar sobre coisas sobrenaturais e teologia. Sobrenaturais, nem tanto, mais históricas talvez e muito teológicas. Vamos falar sobre uma figura muito conhecida, pessoas de praticamente todo mundo já ouviram falar do rei Salomão, que reinou sobre o povo escolhido de Deus, filho de Davi. Foi considerado o homem mais sábio de toda a terra. Um homem que governou de forma muito próspera o seu povo, um reinado rico, próspero, frutífero e de paz. Não havia, durante o reinado do rei Salomão, guerras. Salomão também é conhecido por suas muitas mulheres. Ao todo, 1000 mulheres, entre esposas e concubinas. Mas uma dessas muitas mulheres se questiona, ou poucos sabem, que seria a rainha de Sabá. Exatamente. Lá em 1 Reis, capítulo 10, nos é contado que a rainha de Sabá, ela deixou seu reino para ir conhecer o reinado do rei Salomão. Por quê? Ela tinha ouvido falar que ele era um cara extremamente inteligente, muito rico, muito próspero, e ela ouviu falar tantas coisas dele que ela disse, eu vou lá conhecê-lo. E aí ela se preparou para essa viagem. Vocês sabem que naquela época viagens eram longas, né? Havia todo um preparo, ela preparou uma equipe, preparou presentes para ele e foi visitá-lo. Ao chegar lá, ela viu que tudo aquilo que ela ouviu a respeito do rei Salomão era verdadeiro. Era um cara incrível, inteligente, e Salomão mostrou ali a sua riqueza, o seu poder, e ela ficou admirada com tudo aquilo que ela viu. E também trouxe muitos presentes para ele. E aí, o que aconteceu depois disso? Eles tiveram contato? O que resultou dessa conversa diplomática? Segundo alguns historiadores, segundo pesquisas realizadas, gerou-se algo muito maior do que uma amizade. Eles tiveram um filho juntos. Ou seja, o rei Salomão e a rainha de Sabá, quando da sua visita, tiveram um relacionamento amoroso e a rainha de Sabá concebeu e gerou um filho. Esse filho, ela teve quando voltou para a Etiópia. Lá ela concebeu seu filho, teve o seu filho, chamado de Menelik I. Ele vem a governar depois, quando a rainha de Sabá falece. Menelik I, sabendo, né, quem era o seu pai, quem era o seu genitor, ele vai depois para Jerusalém, para ali estar com o seu pai, receber a educação do povo hebreu, aprender de sua cultura, aprender do seu Deus, do seu povo, da sua religião. Ele estuda ali com sacerdotes. E quando ele regressa para a Etiópia, ele implanta o judaísmo, por assim dizer, a gente chama de judaísmo hoje, né? Mas a cultura e a religião dos hebreus, ele implanta então ali na Etiópia. E aí é uma historinha paralela, né? Não estou dizendo que essa história pode ser verdadeira, mas a de Menelik I ser filho legítimo do rei Salomão, a gente tem aí pessoas muito sérias, de trabalhos realizados, muito sérios, que defendem isso sim. Bom, aí uma historinha paralela para vocês. A Arca da Aliança, que é um símbolo maravilhoso entre a aliança do povo escolhido de Deus e Yahvé, o Deus desse povo, é um símbolo de poderio, de reinado e da presença de Deus, né?
E perdeu-se a Arca da Aliança. A partir do rei Salomão, perdeu-se, não se sabe mais. Existem algumas conjecturas, indícios muito resquícios apenas de onde ela pode estar na Bíblia. Aí tem uma lenda, aí é uma lenda mesmo que diz que o Menelik teria tirado de Jerusalém a Arca da Aliança sem autorização do seu pai e levado para a Etiópia, para ali fazer uma espécie de uma segunda Jerusalém. Ele queria que ali na Etiópia fosse também cultuado a Deus, que ali fosse um lugar em que houvesse a adoração ao único e eterno Deus, a Yahvé. Pois bem, tirando essa lendinha de lado, fica a título de curiosidade. Você tem, por exemplo, o historiador Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, ali do 1º século depois de Cristo. Ele faz uma citação sobre essa visitação da rainha de Sabá. Ele diz que ela traz umas especiarias para o rei Salomão, que depois começam a fazer parte da cultura do povo hebreu, que é feito, através das especiarias são feitos bálsamos, enfim. É só um adendo também que é interessante. Mas o que acontece com tudo isso? Aí existem algumas conjecturas, né? Porque na Etiópia existe uma comunidade Beta Israel. É uma comunidade do povo hebreu, do povo judeu. E isso é tão real que o Estado de Israel reconhece que essa comunidade seja realmente de judeus, e judeus negros. Né? Os etíopes, eles são negros. E aí você tem uma comunidade judaica de negros. Isso, há séculos atrás, foi uma surpresa, principalmente quando os portugueses, eles invadiram, né, para colonizar, para saquear a Etiópia, e eles se depararam com essa comunidade que tinha práticas, que tinha como religião, como livros, a Torá, os livros hebreus, tinha o livro de Enoque e outros livros e práticas totalmente praticadas pelos hebreus, né? Por exemplo, a circuncisão no 7º dia de vida do menino, eles preservam as leis referentes à dieta, sobre aquilo que comer, os kashrut, né? Aquilo que comer, aquilo que não comer, e tantas outras. E aí os portugueses tentam converter eles ao cristianismo. Enfim, e aí passa-se então a conhecer, porque não se sabia que existia essa comunidade na Etiópia. Era meio que esquecido assim, as pessoas não tinham muito esse conhecimento e essa noção. Quando surge o cristianismo, aí existem 3 conjecturas, né? Pode ser que o eunuco etíope de Atos capítulo 8, pode ser ele que, quando regressou à Etiópia, como já existia a comunidade Beta, já existia um povo ali hebreu que seguia o judaísmo por herança, eles se converteram e aceitaram também Jesus como o Messias. Uma segunda conjectura seria de que Mateus e mais outros discípulos, né, foram para a Etiópia para evangelizar, e tanto é que depois foi martirizado, né, mas ele teria levado o cristianismo para lá e teve um certo êxito também, porque lá tinha essa comunidade que eles já conheciam, né, o Antigo Testamento. E uma outra possibilidade seria a de comerciantes, né? Porque como o comércio ali entre países estava crescendo muito, até por questão do Império Grego e o crescimento da língua grega, né? Tudo isso facilitou o crescimento do comércio daquela época ali. E com isso, o cristianismo passou a ser, a partir do século IV depois de Cristo, o cristianismo passou a ser a língua oficial da Etiópia. Essa comunidade, como eu disse, a Beta Israel, ela é reconhecida pelo Estado de Israel. E o Estado de Israel, eles têm chamado uma lei do retorno desde 1980,
eles têm essa lei do retorno, que é o quê? Unir, trazer de volta para a terra de Israel o seu povo. Então, essa comunidade beta de Israel foi reconhecida por Israel através de exames de DNA e uma série de estudos que foram realizados. Israel entendeu que realmente são irmãos, se trata realmente de um povo hebreu negro, lindo, maravilhoso. Eles se vestem como os etíopes, eles só têm práticas religiosas, né, do povo hebreu, mas eles vivem como os etíopes normais, se vestem com aquelas roupas lindas, maravilhosas. E é importantíssimo eu dizer aqui, segura essa, o livro de Enoque é um livro canônico, sim, para a igreja ortodoxa cristã da Etiópia. O livro de Enoque é um livro canônico. Sequer foi discutido se ele deveria ser canônico ou não, porque é uma literatura tão antiga para eles, e a gente tem aí achados arqueológicos que nos mostram, né, alguns fragmentos em hebraico, boas partes do livro de Enoque em aramaico, depois em grego e no giz, que é a língua etíope. Bom, e aí o povo de Israel começou a trazer a comunidade beta dentro dessa lei para Israel. Então, hoje a comunidade beta lá na Etiópia, ela vem se reduzindo porque eles estão imigrando para Israel, né? Resumindo, Cat, então rolou mesmo um lance, um caso de amor entre o rei Salomão e a rainha de Sabá? Eu acredito que sim. A gente tem tantas histórias, evidências no Targum de Segundo Esther, existe também essa história contada. Outros livros judaicos também nos contam essa mesma história, desse relacionamento amoroso entre o rei Salomão e a rainha de Sabá. Outros vão dizer que a comunidade de hebreus ali na Etiópia é por conta da tribo de Dan, que foi para lá na dinastia, eu não lembro agora exatamente de quem, não lembro se foi de Jeroboão, algo assim, eu não lembro agora, mas que a tribo de Dan teria ido exilada lá para essa região aí do norte da Etiópia, e lá se estabeleceram, e lá permaneceram, e tiveram filhos, e estão aí até hoje. Então existem algumas possibilidades também que a gente não pode descartar. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi uma aula, acredito eu. Espero que tenha trazido conhecimento para vocês, tenha expandido um pouco mais o seu interesse também em conhecer a respeito de religiões, em conhecer a respeito das escrituras sagradas. E hoje não falamos sobre nada muito sobrenatural, mas eu tenho certeza que algo trouxe de conhecimento para você. Muito obrigada, curte este vídeo, deixe o seu comentário. Até a próxima. Shalom!